Oi pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma aplicação do que a gente estudou nos últimos vídeos sobre sistema de partículas. É um exemplo, vou considerar uma colisão, em particular colisão elástica, e vamos aplicar o que a gente aprendeu e pegar algumas propriedades gerais que caracterizam essa colisão. Esse assunto por si só ele pode ser bastante extenso. O tema colisões ou espalhamento pode dar assunto para um curso inteiro. Então aqui a gente pega apenas um caso, estuda algumas propriedades interessantes e eu vou fazer isso também de duas maneiras, considerando dois referenciais distintos. Um é o chamado referencial do laboratório e o outro é o referencial do centro de massa. A ideia é encontrar em cada um deles um ângulo que caracterize essa colisão. Vamos começar então com o referencial do laboratório. Esse aqui é um referencial inercial. Aqui eu tenho a colisão. Então, todas as velocidades que aparecerem aqui são velocidades em relação a esse referencial do laboratório inercial. A colisão vai ser entre duas partículas, as partículas de massa M1 e M2. A partícula de massa M1 possui velocidade inicial não nula. A gente vai chamar ela de partícula incidente. E a partícula de massa M2 possui velocidade inicial nula. A gente vai chamar ela de alvo. A velocidade da partícula incidente está em direção ao alvo. Após a colisão, as velocidades das partículas mudam. Eu vou chamar as velocidades após a colisão de V1 e V2. Uma maneira mnemônica aqui de lembrar qual é a velocidade antes da colisão, qual a velocidade depois da colisão, é lembrar do alfabeto, ordem alfabética. O U vem antes do V. Então, quando eu falar em U, eu estou falando de velocidades antes da colisão. Quando eu falar em V, estou falando de velocidades após a colisão. Vou assumir que essas velocidades após a colisão são não nulas, ambas, e aí eu consigo definir esse ângulo θ, que eu vou chamar de ângulo de abertura. E é justamente esse ângulo que eu quero encontrar. Ele vai caracterizar, vai ser uma das características dessa colisão. Vamos fazer algumas hipóteses aqui antes de começar. Então a gente vai assumir, primeiro, que o sistema é isolado. O sistema, obviamente, é composto por essas duas partículas. Sistema isolado, como a gente viu, implica que o momento linear do sistema é constante, não tem força externa, a variação do momento linear é nula. Então, ΔP, onde P maiúsculo é o momento linear do sistema, é igual a zero. Obviamente, esse momento linear do sistema é calculado em relação a algum ponto que a gente pode considerar como fixo do laboratório, do nosso referencial inercial. O mesmo ponto em que essas velocidades aqui estão sendo calculadas. E eu vou assumir também que o sistema é conservativo. Ou seja, as forças que estão aparecendo aqui, e as únicas forças que podem aparecer são as forças de interação entre as partículas, são conservativas. Isso implica que a energia mecânica do sistema também não pode variar, ΔE igual a zero. Observem que eu não estou especificando qual é a força de interação entre as partículas. Eu só estou dizendo que, se existir, ela vai ser conservativa. Bom, se a energia mecânica não varia, ΔE igual a zero, isso implica que zero é igual à variação da energia cinética do sistema mais a variação da energia potencial do sistema. Como a gente viu no vídeo sobre energia potencial, essa energia potencial inclui a energia potencial externa, que está associada à interação das partículas com a vizinhança. Nesse caso, não há essa interação, então não há essa energia potencial externa, ou a gente pode assumir que ela é sempre constante. E inclui a energia potencial interna. Agora vamos pensar o seguinte: bem antes da colisão,
as partículas não estão interagindo. É isso que eu vou chamar de configuração assintótica antes da colisão. As partículas não interagem. Se elas não interagem, a energia potencial não pode variar. A gente pode assumir que ela vale zero. Bem após a colisão, configuração assintótica após a colisão, novamente elas não estão interagindo. E novamente a gente pode considerar que essa energia potencial é constante, nula. Então a gente pode afirmar que assintoticamente a energia potencial de interação não varia. Então, esse ΔU é igual a ΔU de interação, e isso aqui é zero assintoticamente. Bom, se isso é zero assintoticamente, essa variação, então a variação da energia cinética também é nula assintoticamente. Ou seja, a energia cinética do sistema bem antes da colisão é igual à energia cinética do sistema bem depois da colisão. Quando isso é satisfeito, a gente diz que a colisão é elástica. Então, isso aqui é definição de colisão elástica. Notem, portanto, que sempre que eu tiver um sistema isolado com forças conservativas, a colisão vai ser elástica. Outro detalhe, uma confusão que pode aparecer. Quando a gente diz que a colisão é elástica, a gente não está afirmando que a energia cinética do sistema não pode variar. A gente está afirmando que ela não pode variar assintoticamente. Durante a colisão, a energia cinética do sistema pode variar. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui. Considerar uma colisão na reta, por simplicidade. Aqui tem um bloquinho, tem uma mola aqui no bloquinho. E aqui tem outro bloquinho. Aí esse aqui anda para a direita e colide com esse bloquinho e aquela mola comprime. Bem antes da colisão, eles têm uma certa energia cinética. Durante a colisão, parte dessa energia cinética vai se transformar em energia potencial elástica. Aquela mola vai começar a comprimir. Obviamente, esse sistema é conservativo. Então, se a mola está comprimindo, está surgindo energia potencial elástica, a energia cinética está diminuindo. Então, durante a colisão, a energia cinética está variando. Mas, quando esses bloquinhos se separam novamente, aquela mola não está mais comprimida ou deformada. Portanto, não tem mais energia potencial. Ou seja, a energia cinética volta a ter o mesmo valor que ela tinha inicialmente. Então, assintoticamente, a energia cinética se conservou. Mas durante a colisão, houve transferência de energia cinética para a energia potencial. A energia cinética não se conservou. Ainda assim, isso aqui é chamado de colisão elástica. Então, durante a colisão, a energia cinética não se conserva em geral. Mas, assintoticamente, se ela se conservar, aí a gente tem uma colisão elástica. Bom, lembrando que a gente quer encontrar o ângulo de abertura, o θ, então vamos começar a fazer isso. A gente tem essas equações aqui que a gente pode usar. Essa aqui do momento. Agora eu tenho ou ΔT igual a zero ou, equivalentemente, ΔK igual a zero. Eu vou começar com a conservação do momento. Então, o momento inicial linear do sistema é igual ao momento linear final. Qual é o momento linear inicial do sistema? Só essa partícula vai contribuir. Estou usando essa equação aqui, ΔP igual a zero. M1, velocidade da partícula 1 inicial, é igual, agora, o final. M1, velocidade da partícula 1 final, mais M2, velocidade da partícula 2 final. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o produto escalar dessa equação com ela mesma. Então, tomando esse produto escalar, o lado esquerdo vai ficar M1 ao quadrado, o 1 ao quadrado. O lado direito, este com este, então vai ficar esse cara aqui ao quadrado, M1 ao quadrado, V1 ao quadrado, mais este termo ao quadrado, M2 ao quadrado,
V2 ao quadrado, mais 2 vezes os termos cruzados. 2 vezes esse escalar esse. Então, mais 2, M1, M2, módulo de V1, módulo de V2, cosseno do ângulo entre eles, que é o ângulo θ. Então, essa relação aqui pode me dar quem é esse θ. Posso obter cosseno θ. Vamos usar a segunda relação ainda, ΔK igual a zero. Então, energia cinética se conserva assintoticamente. Então, energia cinética inicial, assintótica, 1 meio de M1, U1 ao quadrado. Lembra que o 2 é zero. Como vai aparecer 1 meio dos dois lados da equação, já vamos multiplicar essa equação por 2, dos dois lados. Então, ficou M1, U1 ao quadrado, igual, do outro lado, M1, V1 ao quadrado, mais M2, V2 ao quadrado. E eu vou pegar essa equação aqui e multiplicar toda ela por M1. Por quê? Porque aí eu vou ficar com M1 ao quadrado, U1 ao quadrado, que é justamente o que eu tenho na equação de cima. Então, multiplicando a equação dos dois lados por M1, eu fico com M1 ao quadrado, U1 ao quadrado, igual a M1 ao quadrado, V1 ao quadrado, mais M2, M1, V2 ao quadrado. E eu igualo essas duas equações, essa com essa. Então, eu tenho... Vamos começar com essa daqui. M1, V1 ao quadrado, M1 ao quadrado também, mais M1, M2, V2 ao quadrado, igual. Aí, esse lado direito daqui. M1 ao quadrado, V1 ao quadrado, mais M2 ao quadrado, V2 ao quadrado, mais 2, M1, M2, V1, V2, cosseno θ. Esse termo aqui cancelou com esse termo. Então, eu fico com... Vamos passar esse termo aqui para o outro lado. Eu tenho M2, vou colocar em evidência. O V2 vai em evidência também. E aí vai sobrar M1 menos M2. Igual, e do outro lado sobra esse termo. 2, M1, M2, V1, V2, cosseno θ. E aí eu tiro quem é o cosseno θ. Cosseno θ igual esse termo dividido por 2M1, M2, V1, V2. O M2 vai embora, uma potência de V2 vai embora, então eu fico com M1 menos M2 vezes V2 dividido por 2 vezes M1, V1. Esse aqui, essa relação, me dá o ângulo θ. O que tem interessante aqui nessa equação? Algumas observações. Primeira observação. Se M1 for igual a M2, o termo da direita se anula e eu fico com cosseno θ igual a zero. Isso implica que θ igual a π sobre 2. Então, sempre que as duas massas forem iguais, o ângulo que vai aparecer aqui vai ser π sobre 2. Bom, outra observação. Se houver o que a gente chama de retroespalhamento, se existe retroespalhamento, ou seja, θ igual a π,
que é θ igual a π? Essa partícula veio aqui e voltou. Isso é θ igual a π. A partícula incidente volta e o alvo vai para frente. Aí o ângulo é π. Se isso ocorre, o cosseno de θ vale menos 1. E aí, aqui no lado direito, mantenho como está aqui, M1 menos M2. Lembra que V2 é módulo, V1 é módulo. Isso implica que esse parênteses é negativo. Ou seja, se houver retroespalhamento, o M2 necessariamente é maior que M1. Então, nunca vai haver retroespalhamento se o alvo for mais leve que a partícula incidente. Então, por exemplo, se você joga uma partícula, um núcleo de hélio, contra uma folha de ouro, e esse núcleo de hélio é retroespalhado, opa, significa que esse núcleo de hélio bateu em uma partícula mais massiva que ele. Tá? A gente vai usar isso, vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre espalhamento Rutherford. E a terceira observação, vamos supor que a relação entre as duas massas seja a seguinte. Sempre posso escrever assim. Suponha que o M1 seja lambda M2. Isso é sempre válido. O lambda é um número positivo. E aí eu pego essa expressão e jogo nessa equação aqui. Eu vou me preocupar com o módulo do cosseno de θ. O módulo de cosseno de θ é módulo de M1 menos M2. E eu vou usar essa relação aqui. Lambda M2 menos M2. O V2 é positivo sobre 2 lambda M2 V1. Então, V2 sobre V1 é igual a 2 lambda, aqui é um M2, vezes módulo de cosseno θ, sobre módulo, vou colocar o M2 em evidência, M2 vezes lambda menos 1, e a gente sabe que módulo de cosseno θ é menor ou igual a 1. Então, tiro um vínculo para essa razão aqui. Eu pego que V2 sobre V1 é menor ou igual a 2 lambda. Esse M2 aqui vai cancelar com esse M2 sobre lambda menos 1. Então, por exemplo, se a partícula incidente for 2 vezes a massa da partícula alvo, lambda igual a 2, aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, sobre 1. Então, a velocidade 2 vai ser menor ou igual a 4 vezes a velocidade 1. Um vínculo que a gente tira entre as velocidades. Vamos ver agora como a gente pode dar uma descrição básica dessa colisão em termos do referencial do centro de massa. Então, a gente está agora em cima do centro de massa e está vendo essas partículas vir em direção a gente, em direção ao centro de massa. Vamos definir as variáveis primeiro. Então, antes da colisão, as velocidades vão ser P, I. Eu vou usar a linha para denotar de maneira explícita que a gente está no referencial do centro de massa. Então, tudo que for sem linha é no referencial do laboratório. Tudo que for com linha é no referencial do centro de massa. Então, o momento linear da partícula I em relação ao centro de massa é a massa da partícula I vezes velocidade da partícula I. Inicial, então, aqui aparece U. Velocidade em relação ao centro de massa. Após a colisão, configuração assintótica final. Vamos denotar os momentos agora por Q. Então, momento linear da partícula I após a colisão no referencial do centro de massa
igual massa da partícula I, velocidade da partícula I em relação ao centro de massa, após a colisão. Também, como a gente lembra quem é o P, quem é o Q, quem é antes, quem é depois? Mesma regrinha mnemônica, o P vem antes do Q. Então, os momentos antes eu vou chamar de P. Os momentos depois eu vou chamar de Q. Quem é o centro de massa? Como a gente viu no vídeo sobre centro de massa, ele é justamente o referencial que satisfaz essa equação aqui. O momento linear do sistema em relação ao centro de massa é zero. Então daqui a gente tira o seguinte. Momento linear do sistema, você soma sobre as partículas. Então eu tiro que P1 linha mais P2 linha, momento inicial, é nulo. Ou seja, P1 linha é igual a menos P2 linha. Mesma coisa na configuração final. Q1 linha mais Q2 linha igual a zero, ou seja, Q1 linha é igual a menos Q2 linha. Se eu tomar um módulo dessas equações dos dois lados, eu posso escrever também P1 linha, agora em módulo, igual a P2 linha. Q1 linha é igual a Q2 linha. Vamos ver um desenho aqui que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor isso. Nesse diagrama eu tenho o que está acontecendo justamente no referencial do centro de massa. Está aqui o centro de massa. Observem os momentos iniciais das partículas. Aqui tem uma partícula, a partícula incidente. Ela tem momento linear P1'. E no referencial do centro de massa, P1' é o negativo de P2'. Então, a partícula alvo também tem momento linear não nulo no referencial do centro de massa, inicialmente. Está aqui, é o negativo da partícula incidente. Então, as duas estão andando na mesma linha, uma em direção à outra. Quem está lá no centro de massa, o centro de massa não está nem em cima do alvo, nem em cima da partícula incidente. O que ele vê? Ele vê as duas partículas vindo em direção a ele, e ele está lá paradinho. Aí acontece a colisão, o espalhamento, e as duas saem. Quem está lá no centro de massa vai ver o quê? Vai ver uma indo numa direção e a outra indo na direção oposta, com os momentos opostos, de mesma magnitude, é o que está dizendo essa equação aqui. Então, a partícula incidente saiu aqui e a partícula alvo saiu aqui. Observem que esses momentos lineares têm a mesma magnitude, a mesma direção e estão em sentidos opostos. Então, esse ângulo aqui é o que a gente vai usar para caracterizar esse espalhamento, que é o mesmo que está aqui, né? A gente vai chamar esse ângulo de ψ. Vamos chamar de ângulo de espalhamento ou ângulo de deflexão no referencial do centro de massa. A gente quer encontrar esse ψ. Agora, vamos notar o seguinte. No vídeo em que a gente falou sobre a energia cinética do sistema, a gente viu como relacionar energias cinéticas em relação a pontos distintos, em referenciais distintos. Então, aqui vamos relacionar a energia cinética em relação ao laboratório com a energia cinética em relação ao centro de massa. Então, a gente sabe que energia cinética em relação ao laboratório, não tem linha aqui, é igual energia cinética em relação ao centro de massa, que eu estou denotando pela linha, mais 1/2 da massa total do sistema, velocidade do centro de massa ao quadrado. Essa aqui é a velocidade do centro de massa em relação ao laboratório. Não lembram disso? Revejam um vídeo sobre energia cinética do sistema. A nossa colisão era uma colisão elástica lá no referencial do laboratório. Então eu sei que ΔK igual a zero. Vamos ver o que acontece no referencial do centro de massa. Então isso aqui é igual a ΔK' mais
1/2 m a variação da velocidade do centro de massa ao quadrado. Porém, o sistema é isolado. Se ele é isolado, o momento linear do sistema se conserva e o momento linear do sistema é massa vezes velocidade do centro de massa. Então, eu sei que velocidade do centro de massa, o vetor, é constante. Se esse vetor é constante, o módulo dele também é constante. O quadrado dele também é constante. Então, a variação do quadrado da velocidade do centro de massa é zero. Ou seja, variação da energia cinética no referencial do centro de massa também é zero. O que a gente concluiu aqui? Se a colisão é elástica no referencial do laboratório, ela também vai ser elástica no referencial do centro de massa. Dá para mostrar, e fica como exercício, que se uma colisão é elástica em um referencial, em um ponto de referência, ela vai continuar sendo elástica em relação a qualquer ponto que se move com velocidade constante em relação àquele ponto inicial. Bom, vamos usar esse resultado aqui, ver o que a gente pega a partir dele. Então, ΔK' igual a zero. Vamos escrever, abrir isso aqui. Inicialmente vou escrever a energia cinética de uma partícula como o momento linear da partícula ao quadrado sobre 2 vezes a massa dela. Então, P1' ao quadrado sobre 2m1, mais, agora vai aparecer P2' ao quadrado sobre 2m2. Só que o momento linear da partícula 2 em relação ao centro de massa tem a mesma magnitude que o momento linear da partícula 1 em relação ao centro de massa. Essa equação aqui, que veio da conservação do momento. Então, isso aqui fica P1' ao quadrado. Agora, na configuração final, tem os momentos Qs. Q1' ao quadrado sobre 2m1 mais Q2' ao quadrado sobre 2m2, mais o momento linear da partícula 2 em relação ao centro de massa tem a mesma magnitude que o momento linear da partícula 1 em relação ao centro de massa. Então, vou escrever isso aqui como Q1' ao quadrado. Multiplico tudo por 2, posso escrever essa equação assim. P1' ao quadrado, 1 sobre m1 mais 1 sobre m2, igual Q1' ao quadrado, 1 sobre m1 mais 1 sobre m2. Esse parênteses cancela com esse parênteses e a gente encontrou que P1' ao quadrado igual a Q1' ao quadrado. Ou ainda, em termos da magnitude, e não da magnitude ao quadrado, P1' igual a Q1'. O que a gente tem agora? Se eu usar essa equação aqui e usar essas equações aqui, observem, P1' igual a Q1', que é igual a P2', que é igual a Q2'. Então, todas as magnitudes dos momentos, inicial e final, são iguais. Então, estou pegando que P1' sempre no referencial do centro de massa, isso é verdade, igual a P2', que é igual a Q1', que é igual a Q2'. Agora, olhem que interessante o resultado que a gente pode pegar. Dessa equação aqui, escrevendo em termos das velocidades, eu tenho m1. Aqui é o momento inicial da partícula 1. Então, vai aparecer a velocidade inicial. U1', é igual a m2, momento inicial da partícula 2, velocidade inicial da partícula 2, igual m1, aqui é momento
final da partícula 1, então velocidade final da partícula 1, igual m2, momento final da partícula 2, velocidade final da partícula 2. E eu posso comparar, por exemplo, esse termo aqui que tem m1 com esse termo que tem m1. Isso está me dizendo que velocidade inicial da partícula 1, no referencial do centro de massa, é igual à velocidade final da partícula 1, no referencial do centro de massa. Ou seja, a velocidade assintótica da partícula 1 não mudou. E, analogamente, comparando o termo que depende de m2, velocidade inicial da partícula 2 é igual à velocidade final da partícula 2. Vamos guardar esses resultados que eles vão ser úteis para a gente mais para frente. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui eu estou desenhando alguns vetores velocidades. Essa linha pontilhada no chão é essa mesma linha pontilhada que eu tinha aqui, ou ainda a mesma linha pontilhada que eu tinha aqui no laboratório. Aí a partícula incidente ela veio com velocidade U1 linha, se eu tiver no referencial do centro de massa, ou U1 se eu tiver no referencial do laboratório, e colidiu com o alvo, foi defletida. Aqui no referencial do centro de massa, ela saiu com velocidade V1 linha. Esse ângulo aqui é justamente o psi que eu quero encontrar. Então, vou usar esse diagrama para encontrar esse psi. Comparem essa figura com essa figura aqui. Aqui eu tenho o momento final da partícula 1. Aqui eu tenho velocidade final da partícula 1. Aqui eu desenhei também em verde a velocidade final da partícula 2. Vetor, também no referencial do centro de massa, com linha. E eu desenhei o vetor velocidade do centro de massa em relação ao referencial do laboratório. Está aqui em branco, ele está ao longo dessa linha onde aconteceu a colisão. E aí eu posso deslocar, colocar onde ele quiser. Eu achei conveniente colocar ele aqui. Primeira coisa que a gente vai notar é que esse vetor aqui do centro de massa que eu coloquei, ele tem o mesmo comprimento que esse vetor em verde, que é a velocidade final da partícula 2 no referencial do centro de massa. Então, esse comprimento igual a esse. Vamos mostrar esse resultado primeiro. Então, vamos fazer assim. Vamos usar o conceito de velocidade relativa. A velocidade inicial da partícula 2, que é o alvo, em relação ao laboratório, é igual à velocidade inicial do alvo em relação ao centro de massa, mais a velocidade do centro de massa em relação ao laboratório. Mas a velocidade inicial do alvo em relação ao laboratório é nula. Então, daqui a gente tira aqui a velocidade inicial do alvo em relação ao centro de massa é o negativo da velocidade do centro de massa, ou, em módulo, elas são iguais. U2' igual a V centro de massa, em módulo. E olhem o que essa relação em amarelo está dizendo para a gente, que U2' é igual a V2'. No referencial do centro de massa, a velocidade do alvo não muda. Então, isso aqui é igual a V2', que é o que eu usei aqui. O comprimento do vetor em verde é igual ao comprimento do vetor em branco. Vamos usar novamente o conceito de velocidade relativa, agora para a velocidade final da partícula 2. Velocidade final da partícula 2 em relação ao laboratório é igual a velocidade final da partícula 2 em relação ao centro de massa, mais velocidade do centro de massa. Agora, essa soma aqui, V2' mais V do centro de massa, é justamente essa soma, esse vetor em verde mais o vetor em branco. É isso aqui, esse vetor resultante. V
2. Por outro lado, se esse ângulo aqui é ψ, esse ângulo aqui também é ψ. E agora eu consigo determinar quem é esse ψ. O que eu tenho aqui é um triângulo isósceles, este lado é igual a este, então eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui. Esse ângulo é ψ sobre 2, aqui eu tenho um cateto adjacente, aqui eu tenho um cateto oposto, de comprimento V2 sobre 2, e aqui eu tenho a hipotenusa, de comprimento V do centro de massa. Seno de ψ sobre 2 é V2 sobre 2 sobre a velocidade do centro de massa. Vamos escrever essa velocidade do centro de massa? V do centro de massa em relação ao laboratório, soma sobre as partículas, MI, UI. Estou pegando as velocidades iniciais, posso pegar as finais também, porque a velocidade do centro de massa não vai variar. O sistema é isolado, o momento linear se conserva. E divido pela massa total do sistema. A velocidade inicial da partícula 2 do alvo no referencial do laboratório é nula. Então, só a partícula 1 vai contribuir para esse termo aqui. M1, U1, dividido por M1 mais M2. O módulo, portanto, da velocidade do centro de massa é M1, o módulo da velocidade 1 inicial, dividido pela massa total. Então, vou jogar esse resultado aqui, essa hipotenusa. Isso vai ficar M1, U1, dividido por M1 mais M2. Ou seja, seno de ψ sobre 2, isso vai me dar o nosso ângulo de espalhamento, pode ser escrito como M1 mais M2 vezes V2, a velocidade final da partícula 2 no referencial do laboratório, dividido por 2 vezes massa da partícula 1, a partícula incidente, vezes U1, a velocidade inicial da partícula incidente no referencial do laboratório. Por que a gente escreveu o resultado para esse ângulo, o ângulo de espalhamento, em termos das variáveis do laboratório? Porque na prática são essas variáveis que você vai medir. Você vai jogar uma partícula incidente com uma dada velocidade inicial que você vai escolher. E você pode medir a velocidade final da partícula alvo. Então, sabendo a velocidade inicial da partícula incidente e a velocidade final da partícula alvo, isso é fácil de obter em relação ao laboratório, a gente encontra qual é o ângulo ψ de espalhamento. Então, é isso, pessoal. Era esse exemplo que eu queria fazer nesse vídeo. Realmente uma aplicação do que a gente aprendeu nos últimos vídeos sobre o sistema de partículas, uma aplicação relativamente simples. Aí a gente encerra agora esse assunto, sistema de partículas, e no próximo vídeo a gente começa a falar sobre forças centrais. Então, até lá, pessoal!